Fala aí, beleza? Tudo certo? Muito bom te encontrar aqui nessa aula e desse lado. E para assumir ainda mais um compromisso com o seu desenvolvimento no caminho do faturamento de 1K, seja em um único dia ou mais de 1K em apenas um único trabalho, a gente se propôs a gravar literalmente essa aula que você vai poder começar a visualizar agora. Uma das perguntas que eu mais recebo é: pô, Wallace, quais ferramentas eu preciso para iniciar dentro da nossa profissão? Ou seja, dentro do martelinho de ouro. Ferramentas que vão servir para mim ali no primeiro momento, começando mesmo, talvez seja o seu caso, do absoluto zero, ou até algumas ferramentas que farão com que eu melhore o processo de granulação, ondulação, ou todas as etapas que envolvem a remoção de um amassado. Seja ele um pequeno trabalho ou até mesmo trabalhos maiores e mais complexos de fazer. São exatamente as ferramentas que você verá aqui. Elas estão aqui no fundo e eu vou demonstrar uma por uma quais são as ferramentas que você vai precisar para iniciar na nossa profissão. E talvez você se pergunte: pô, mas essas ferramentas fazem trabalhos complexos? Você começa a visualizar aqui agora alguns dos trabalhos que essas ferramentas foram essenciais no desenvolvimento deles. Talvez você já tenha participado de alguma aula que eu faço ali toda terça-feira, 8 horas da noite, 100% ao vivo e gratuita. Nesse exato momento já foram mais de 270 aulas e nos 270 trabalhos que foram executados ali, as ferramentas utilizadas foram justamente essas aqui atrás. Então não é que eu acho que você vai precisar, não é que eu acho que elas vão dar certo. Aqui eu não acho nada. Eu tenho certeza que se você aprender quais são essas ferramentas e como colocá-las em cada parte do processo, a treinar e praticar com cada uma delas, você vai ser um dos caras que logo vai estar não só faturando 1K, em apenas um único dia, mas muitas das vezes valores bem superiores a esse em apenas um único trabalho. E para que você não invista, não acabe gastando dinheiro com aquilo que você não vai precisar, essa aula vai ser fundamental. E no final dela, se prepare, fique aqui comigo, que eu preparei um baita presente. Cara, um bônus a mais que vai contribuir ainda mais para o seu desenvolvimento. Então bora lá, sem mais delongas. Basicamente existem dois tipos de ferramentas aqui. Eu separei isso em dois grupos. O primeiro grupo, ferramentas artesanais. O que isso significa? São ferramentas que você mesmo pode criar aí na sua casa, na garagem da sua casa ou dentro da sua oficina, se é que você tem uma oficina como eu tenho a minha. Pô, mas eu vou criar algumas ferramentas. Qual é o benefício de fazer isso? Primeiro, você acaba economizando uma baita de uma grana, principalmente se vai iniciar na nossa profissão. Isso acaba sendo interessante, mas muito mais do que economizar essas ferramentas, quando você começa a criá-las, de uma certa maneira ou outra, você já começa a compreender como e aonde elas serão utilizadas. Então vamos lá, quero entrar no primeiro grupo das ferramentas que você pode criar, talvez seja 40% ou 50% das ferramentas que você está visualizando aqui no fundo, e já vai ser um baita pontapé para a gente poder começar aqui. Deixa eu pegar a primeira, está aqui. Bom, a gente só consegue melhorar aquilo que a gente consegue visualizar. Essa é a minha luminária e você consegue visualizar, eu deixo aqui como a vida realmente é. Ela está completamente colocada num pedestal, já está com toda a fiação aqui, a extensão que a gente usa dentro da nossa oficina. Pode parecer algo simples, talvez você já tenha visto outros profissionais com aquelas lâmpadas de 3, 4, 5, 6 LEDs, né? E a minha só tem um. Uma ferramenta extremamente básica, mas eu diria que são os nossos olhos. Como eu estava dizendo, você só pode melhorar dentro do martelinho de ouro aquilo que você consegue visualizar.
Aqui, uma placa de PP com uma luminária ou uma lâmpada de LED. Essa lâmpada aqui ela tem 10 watts. A minha placa de PP, polipropileno ou polietileno, ela tem 64 centímetros de comprimento por 14 centímetros de largura. E a espessura dela, tanto faz, você pode pegar 4 milímetros ou 5 milímetros. Os tamanhos das ferramentas que eu vou começar a dizer, eu vou mostrar cada uma em detalhes. Fique aqui, você vai entender isso. Eles podem acabar variando 5 centímetros, 10 centímetros, se você for fazer ou se você for comprar algumas. Isso vai fazer a diferença? Não. Aqui não é uma cirurgia do coração, onde 1 milímetro ou outro pode ser fatal. Então, quando você for encontrar as ferramentas, quando você for fabricar, você vai ter as medidas de todas as minhas, mas se por algum imprevisto ou outro acaba passando algum centímetro, cara, não grilhe com isso, não se preocupe com isso. Então tá aqui, e eu uso a lâmpada no pedestal, por quê? O pedestal, ele ajuda na visualização. Diferentemente, eu tenho aqui uma também, dessa lâmpada que você está visualizando, que ela é totalmente solta. A gente só tem a placa aqui. Deixa eu soltar o fio dela. E aqui, alguns gomos, como você consegue visualizar, e um ímã aqui na ponta. Pode ser um ímã, pode ser aquelas bombinhas de sucção. Eu só utilizo essa lâmpada para meio de capu e para fazer teto, quando é um granizo. E dependendo do teto, a minha preferida, ela está aqui. Qual que é a diferença de uma para outra? Muita coisa. O seu posicionamento junto com a lâmpada, eles são cruciais na hora de fazer a remoção de um amassado. Deixa eu colocar essa daqui de lado. Espera aí. E pegar aqui uma outra ferramenta que vai ser fundamental. Soprador térmico. Essas basicamente são as mais utilizadas. Eu diria que todos os dias praticamente, antes de começar um trabalho, elas já são posicionadas juntas ali. É por isso que sempre acaba ficando dessa maneira aqui, ó. Abaixei o pedestal, coloco aqui a extensão e depois já engatilho aqui o meu soprador. Esse soprador, você consegue visualizar aí as especificações dele, bem básico. Eu diria que é um profissional, eu acho que tem outros mais incrementados do que esse. Mas esse com três velocidades ele tem, né? A menor, a média e a maior. Cara, não precisa mais que isso. Você sempre vai precisar aquecer a lata quando os amassados estiverem tensionados. Tentar levantar um amassado sem aquecer pode ser fatal. Então, lâmpada, soprador térmico, as primeiras ferramentas. O soprador é uma ferramenta que você precisa acabar comprando, né? Não dá para fazer. Mas essa lâmpada, dá para adaptar ela inteira e fazer a construção dela. Vou colocar aqui no fundo. Está começando do zero. Qual é a outra ferramenta? Está aqui. Uma bancada, e uma boa bancada vai ser crucial no seu processo de desenvolvimento dentro da nossa profissão. Principalmente se você vai iniciar na garagem da sua casa, como vários e vários alunos do Martelando Resultados fizeram. Você precisa de uma bancada, porque provavelmente você vai pegar uma peça, né, num ferro velho, sei lá, numa funilaria e pintura que está de descarte, e vai colocar ela aonde? Justamente aqui. Uma boa bancada, cara, não só traz conforto para que você possa pegar um banco e sentar aqui, ó, e trabalhar com a peça literalmente ajustada, mas ao mesmo tempo ela te traz, junto com a luminária, a possibilidade de movimentação. Quando você está trabalhando ali, dependendo do amassado com a peça no carro, você fica mais preso, você fica mais amarrado. É por isso que pessoas que estão iniciando,
quando começam a seguir um processo certo, etapa após etapa, são capazes de fazer trabalhos que muitos profissionais que têm anos de experiência nem acreditam que dá para fazer. É exatamente isso que acaba acontecendo. Então, a bancada, você vai ter acesso a todas as medidas da minha, a grossura aqui do metalon, todas as dobras, porque você pode ou fazer, se você tem habilidade com solda, ou até mesmo mandar para algum serralheiro. O custo-benefício disso acaba sendo extraordinário. Vamos colocar ela de lado aqui. Agora eu quero começar pelo conjunto de espátulas. Vou pegar duas aqui delas. Eu chamo de conjunto de espátulas porque, de fato, eu acho que eu tenho 1, 2, 7, 8 ferramentas como essa daqui. Elas são feitas de molas de suspensão de carro antigo, de Kombi, Fusca. Você acaba encontrando em ferro velho. O pessoal tem dito que está cada vez mais difícil achar, e eu acho porque tem gente que está utilizando esse material para fazer facas artesanais. Isso acabou não só fazendo com que o material às vezes fique difícil mesmo de ser encontrado, como o preço dele pode estar um pouco alto. Alto quanto, Wallace? Cara, eu não sei, talvez um fecho desse você vai pagar uns R$100 mais ou menos, que dá para fazer 3 ou 4 espátulas como essa. E elas são muito interessantes para vários tipos de situação. Você pode se perguntar, aonde eu vou utilizar as espátulas? E eu poderia dizer que no carro todo. Aqui não é. Ferramentas criadas para usar no capô, ferramentas criadas para usar no teto, ferramentas criadas para usar no paralama. Essa mesma espátula você pode usar em vários tipos de situações. Elas são interessantes para pegar canto de porta e até mesmo para trabalhar embaixo das travessas. Você acaba conseguindo manuseá-las ali e entrar debaixo da travessa, seja para começar a levantar um amassado ou até mesmo dar um bom acabamento. Wallace, qual é o tamanho dessas espátulas suas? Quais são as medidas de cada uma? Aguenta a mão, que logo mais para frente você vai ter acesso a cada uma delas. Deixa eu colocar aqui no painel, para ficar bem legal. Vou pegar um martelo e o pino. 2 tipos de pino. Bom, tá aqui o meu martelo. É um martelo que tem 100 gramas, né? Só a ponta aqui dele. Mas você também vai ter acesso ao tamanho do cabo, ao peso dele completo. É uma ferramenta extremamente fundamental, né? Se a gente usa bancada praticamente, lâmpada e soprador, você acaba pegando no primeiro instante o martelinho e já colocando logo no seu bolso esses 2 pinos. O primeiro pino, um pino mais de acabamento, para pegar o mínimo do mínimo das granulações ali. É um pino de metal. Ontem eu fui numa loja aqui comprar uma lâmpada que eu estava precisando, lâmpada dessas residenciais mesmo. E esse pino estava ali próximo do balcão. Ele tem 3 milímetros. Calma, eu sei que talvez você quer ter acesso a todos os tamanhos, grossura, os milímetros. Aguenta a mão que vão ser revelados para você. Esse pino ele tem 3 milímetros e estava ali nessa loja que eu fui custando R$7. Cara, olha aqui, R$7. Se você entrar numa site específico de ferramentas para martelinho de ouro, quanto é que você vai pagar num desse daqui? Outro é um pino de PP. Você pode até fabricá-lo. Você encontra barras como essa sendo vendido em casas da borracha. Aqui na minha cidade chama exatamente assim. Existem vários materiais ali e um dos que eles acabam oferecendo é essas barras de polipropileno ou polietileno. Você só precisa afinar a ponta dela e deixar meio abaulado aqui, né, a cabecinha. Porque você consegue posicionar principalmente para abrir amassados muito tensionados ou até mesmo pegar ali uns vergões um pouco mais grossos, né? Porque se você bate com um pino de metal, você acaba marcando muito. E o martelo? Como é a ponta desse martelo?
ela é um pouco arredondada, né? Mas ao mesmo tempo não é como se fosse uma bolinha de gude aqui, levemente arredondada. E uma peculiaridade dele é o fato de eu usar fita. A fita tá até aqui, ó. Uma fita isolante que eu acabo utilizando e eu passo umas 2, 3 camadas aqui na ponta dele para ajudarem nas batidas e não acabarem marcando. Hoje eu tenho contato com vários e vários martelinhos, você pode investir 500, 600, R$ 1.000 em um martelinho que você, fabricando o cabo, até mesmo fabricando essa ponta, se você tem habilidades, ou comprando um martelinho de 100 gramas, que no Mercado Livre deve girar em torno de 50 a 100 reais, vai fazer a mesma coisa. E esses martelos ultra caros, com o tempo, ele acaba marcando a lata. Ou se pega uma repintura, você bate, a probabilidade de marcar a lata ainda acaba sendo maior. Diferentemente de você utilizar um pouco de fita aqui na ponta da ferramenta. Por incrível que pareça, até em para-choque cromado, se você tem um martelinho como esse, põe um pouco de fita aqui na ponta e bate no para-choque cromado, ele acaba não marcando. Então tá aqui mais 4 ferramentinhas, deixa eu colocá-las novamente no painel. Fita. Já falei do conjunto de espátulas, martelinhos, agora eu posso falar dos taços e essas alavancas aqui. Acho que se o meu irmão conseguir dar um zoom aí, a gente vai pegar elas aqui no painel. Assim eu não preciso retirá-las. Bom, taço. Esse taço pode ser de qualquer tipo de madeira, não necessariamente ele precisa ser de celeron, né? Você pode utilizar um taço de madeira mesmo. Que madeira? Pinos, a madeira que você encontrar na madeireira aí da sua cidade. A única coisa que você precisa fazer é que ele seja um pouco abaulado aqui na ponta dele, porque quando você coloca em acesso com a lata, ele precisa estar um pouco abaulado. Eu não peguei o outro, tá ali na minha caixa de ferramenta, mas junto com esse a gente utiliza também um de metal. O de metal ele é um pouco arredondado, como você está visualizando aí, e são 2 taços que sim, se você tem muita habilidade, são fundamentais. Testa para você ver se você não tem. Ou se você vai iniciar, cara, às vezes você nem vai precisar nem comprar madeira ali na madeireira, né? Porque às vezes elas estão jogadas para descarte e você acaba encontrando um pedaço e fabricando o seu próprio taço. Ele dá uma baita sustentação para bater na lata. Aqui eu vou pegar algumas dessas ferramentas junto com um toco de madeira e a chavinha. Acho que meu irmão vai ajustar aí nossa câmera. Ó, essa daqui eu acabei ganhando do Fernando algum tempo atrás. Eu não sei, você sabe do que é essa ferramenta? Acho que é barra de suspensão de carro. Barra de suspensão de carro, né? Ela tem essa leve ponta aqui, ó, arredondadinha. Acredito que você está visualizando de mais perto. E ela é muito interessante para a gente tirar leves ondulações. Você acaba colocando ela em lateral, porta e acaba tirando leves pressõezinhas, dando aquele acabamento e chegando próximo da perfeição. Outra que é fácil de se fazer, quando eu for mostrar as alavancas ali, você comprou um pedaço maior, acabou sobrando, é quase que a mesma coisa. Ela só não tem essa bolinha aqui na ponta, né? Essa bolinha acaba ajudando bem. Mas essa daqui você também consegue utilizar. Pô, Wallace, quais são os tamanhos dessa ferramenta? Para que não fique muito vago e eu as encontre. Aguenta a mão, que você vai ter praticamente um catálogo com as fotos de cada uma e os tamanhos logo mais. Deixá-las aqui, daqui a pouco eu guardo. Opa, deixa eu ficar segurando mesmo, é mais fácil. Chavinha, ela é uma chave Phillips, a gente simplesmente abaulou a ponta dela e ela funciona como um toquinho de madeira. Exatamente isso. Mas qual a diferença? Deixa eu só colocar aqui, para não ficar segurando. Qual é a diferença entre o toco de madeira e essa chave?
as marcações ou bicos que elas são capazes de fazer na lata. Com um toco de madeira, eu consigo levantar os amassados com muito mais maciez mesmo, não marcando tanto a lata, e os bicos que a madeira faz são mais fáceis de serem abaixados ou corrigidos. Já com essa ferramenta, eu consigo pegar mais o centro ali de pequenos amassados ou até mesmo utilizá-las no processo de finalização do trabalho, fazendo com que a granulação se conecte 100% com a granulação original da lata. Já vou passar as medidas. Toco de madeira, você precisa ter, eu acho que uns 4 tocos mais ou menos, já são essenciais. Aqui a gente tem esse, a ponta dele, ela é meio chanfrada, né? Ela parece tipo um risco aqui na ponta, e é o que a gente mais acaba utilizando, porque você vai levantar um vinco, você vai levantar algum canto de porta, ou canto de peça, canto de paralama, quando você o tira e coloca na bancada, que essa ferramenta vai ser fundamental. Acho que você visualizou aí os 4 principais toquinhos que a gente utiliza. Bora colocá-las no painel. Olha o tanto de ferramentas que eu estou te mostrando que você pode fabricá-las. Vou pegar aqui 2 barras, a gente tem 4, vou pegar 3. Que só mudam o tamanho. Acho que está dando para visualizar aí. Uma, se eu não me engano, essa tem 70 centímetros. E dá para ver que as pontas delas aqui, ó, são levemente curvadas. Uma, a gente utiliza em espaços que tem a necessidade de um alcance melhor. Essas outras, a gente utiliza em espaços menores. Pô, Wallace, aonde eu vou utilizar essas barras aqui? Eu acho que se você participa das aulas de terça-feira, participa das aulas do aquecimento do evento, quais sejam os trabalhos que a gente faz, se você me segue no Instagram e me vê aqui trabalhando um pouco da minha rotina, essas ferramentas são utilizadas em 80%, 90% das vezes. Praticamente essas duas, não havendo necessidade de outras muitas das vezes. Por quê? A gente pode começar com fita aqui na ponta da ferramenta, e até esqueci de falar delas. Deixa eu pegar aqui já para aproveitar o gancho. Fita crepe, e essa fita que a gente está testando. A gente começa com fita crepe, crepe mesmo. Deixa eu só guardar aqui. Fita crepe, está aqui, e uma outra fita de tecido. Passa uma camada aqui na ponta dela para aumentar o contato que a gente vai ter com a lata. Dessa maneira a gente consegue empurrar ali uma pressão maior e depois tira a fita e minimiza os mínimos detalhes sem a fita. Então, olha para você ver. A grande sacada aqui, se eu não me engano, a gente tem no painel 52 ferramentas. 52 ou 54, se eu não contei errado ali. E não é ter, 100, 1000 ferramentas, mas aprender com essas poucas ferramentas a fazer milhares de trabalho. É aí que o jogo muda. Então, 2 alavancas, já te passo as medidas dela para você criar. Se você ir em uma casa de ferragem na sua cidade, se você não sabe aonde são essas casas, pergunte para serralheiro. Provavelmente os serralheiros vão te dizer aonde você pode comprar. Essa daqui você tem que acabar investindo. Pô, Wallace, eu sou martelinho, não sou borracheiro. Eu não vou arrancar pneu de carro. É aí que você se engana. Eu não sei porque as empresas que fabricam ferramentas mesmo específicas para martelinho de ouro não desenvolveram uma ferramenta como essa e colocaram para vender por R$800. Né? Eles podem até comprar espátula de borracheiro, dar um jeito de grifar o nome deles aqui, né? E automaticamente falar que é uma ferramenta criada para martelinho de ouro. Cara, é incrível o que essa ferramenta tem a capacidade de fazer. Ela não só se adapta em diversos tipos de peça. Pô, onde eu vou usar a espátula de borracheiro? Qualquer parte do carro.
seja até mesmo para fazer granizo, né? Dependendo, se você tirou a tampa traseira, quer pegar os mínimos das ondulações, você estica ela aqui, ó, e começa a dar pequenas batidinhas assim, e essas ondulaçõezinhas acabam sendo levantadas. Dá para se fazer paralama, dá para se fazer capô, dá para se fazer lateral, dá para se fazer tampa traseira. Essa ferramenta se adapta muito bem. E talvez uma das grandes sacadas por trás dela é o fato dela ser quadrada, né? Você consegue visualizar que ela apoia muito bem ali para dar um tranco legal. Ela não fica escorregando. Às vezes até com uma única mão você consegue apoiá-la e trazer. A ponta dela também, um pouco curvada, faz com que você consiga entrar em cantos assim, que são um pouco mais apertados, mais espremidos. Isso daqui aguenta uma tensão absurda. Se aguenta arrancar um pneu de uma roda, imagina o que ela não faz colocando pressão para levantar um amassado. Então é uma ferramenta que está entre, pode fazer, talvez você não vale a pena o custo de se criar uma ferramenta como essa, é melhor comprar uma já pronta, mas você não vai encontrar em sites de ferramentas de martelinho de ouro. Então vale muito a pena. Vamos voltar, manter a organização aqui, que a gente levou um tempinho para criar para essa aula de hoje. E agora a gente começa a entrar nas ferramentas específicas para martelinho de ouro. Acho que o meu irmão vai conseguir dar um zoom aqui só para a gente pegar esse conjunto. Esse é um conjunto que vale cada centavo do investimento. E não compre essas ferramentas, sei lá, cara, no Mercado Livre ou nesse site da Shein, da China, não. Compre em sites de ferramentas específicas mesmo para martelinho de ouro. Você vai encontrar com o nome de esquerda-direita, né? Ou conjunto esquerda-direita. E não é em parte de ferramentas para capô. Mais uma vez, desmistificando isso. Por quê? Porque isso daqui você faz paralama, você faz teto, você faz todas as partes ou peças de um carro que dão para ser feitas utilizando as técnicas do martelinho de ouro. E geralmente nesses kits você acaba encontrando 10 ferramentas. Aqui a gente tem 6, mas um kit completo desse, que vale um investimento, acabam vindo 10 ferramentas. Pô, Wallace, qual que é os tamanhos dessas ferramentas? Como eu disse, eles serão revelados aqui no final dessa aula de hoje. Mas olha para você ver, talvez se você está com a grana um pouco curta e vai comprar 6, igual aqui, não vai acabar investindo no kit inteiro, olha os tamanhos que eu tenho. Essa daqui eu acho que deve ter 60 centímetros, depois eu vou te passar as medidas exatas. Essa é uma intermediária, né? Ó, quase que a metade do tamanho, e essa a metade desse tamanho aqui. Então com essas 3 ferramentas, você está preparado não só para iniciar, mas para passar anos dentro da nossa profissão. Por quê? Você consegue adaptá-las simplesmente movimentando. Você quer pegar um lugar mais longe, quer pegar um lugar mais perto, você se aproxima mais do carro, fica um pouco mais longe. O acesso é um pouco limitado, a menorzinha acaba entrando e fazendo com que você consiga ali levantar um amassado ou um acabamento. Ou está num meio termo ali, não está nem tão longe nem tão perto. A média vai acabar fazendo o serviço. Então, um conjunto de esquerda-direitas é essencial nesse começo. Outras que eu indico são essas 2 hastes aqui, ó. Você também pode fabricá-las. A gente tinha umas artesanais aqui, mas acabamos substituindo por essas aqui, ó. Uma é quase como se fosse um espeto, eu acho que esse também é o provável nome delas. Uma tem a ponta um pouco mais arredondada aqui, que faz com que você consiga entrar principalmente ali em buracos de capô, ou até mesmo soltando aquelas tampinhas ali perto da maçaneta, quando você abre a porta e tem um pequeno amassadinho para fazer ali, ou simplesmente até mesmo pegando amassados embaixo do reforço, dependendo de onde eles estão.
A grande sacada, cara, que eu quero que você entenda é que não tem a ferramenta certa para o lugar certo. Porque você pode improvisar, você pode adaptar. Talvez essa habilidade que para você nesse primeiro momento pode ser, poxa, eu posso adaptar. Não, eu queria ter cada ferramentinha para cada tipo de amassado. Não é como um processo de desmontagem, onde você precisa usar uma chave 10 para arrancar um parafuso 10. Você não arranca um parafuso 10 usando uma chave 13 ou 15. No martelinho, você consegue utilizar ferramentas específicas, né, que não são tanto assim da nossa profissão, para fazer alguns outros tipos de trabalho e adaptar ali. E até me perdi aqui, o cara passou escutando uma música aí que eu acho que vocês provavelmente escutaram. E essa habilidade, ela vem sendo deixada de lado muitas das vezes, porque as pessoas acreditam que são os milhares de ferramentas que fazem os trabalhos. E esquecem de entender esses conceitos e técnicas, né, que são muito mais importantes do que qualquer pedaço de ferro que eu estou te mostrando aqui. Então deixa eu colocar novamente aqui no painel. Essas são ferramentas que você vai comprar. Outras ferramentas aqui, geralmente são encontradas como ferramentas para fazer paralama. Essa a gente mandou fabricar num torneiro. E por que essas são ferramentas para paralama? Porque ela tem o apoio, e você facilmente consegue identificar aqui, ó. Ela tem a dobra e esse apoio. A gente tira o parabarro, dependendo do amassado, você não precisa tirar o parabarro. 1% dos casos, 99% é preciso fazer a remoção deles. E você apoia no pneu e consegue vir usando o pneu de base de alavanca, empurrando. A ponta aqui é um pouco chanfrada também. O canto aqui dela é como se imitasse um amassado de risco, né? Também, acho que você está visualizando aí agora. E dá essa pressão certeira, porque eu consigo entrar às vezes até debaixo daqueles franges do paralama, daquelas orelhinhas que fazem a trava ali do parabarro. E é uma ferramenta que, tendo as medidas, como você vai ter, você pode facilmente, se tem habilidades, mandar fazer, né, ou fabricá-las. Uma outra que tem esse mesmo sentido, né? Talvez você encontre em sites de ferramentas com esse nome, ferramentas para capô, mas se você está ligado no que eu estou dizendo, não são só para capô, é essa daqui. O que ela tem de diferente dessa que a gente mandou fabricar? O formato da ponta, ó. Uma é um pouco mais avançada, a outra um pouco menos avançada. E ao mesmo tempo, aqui a ponta dela acaba sendo minimizada, né? Acaba sendo menor. Uma tem a ponta reta e a outra tem a ponta levemente arredondada. Você consegue pegar áreas menores, não só vincos, onde eu utilizo muito, vincos de porta, vincos de paralama, vincos de lateral, essa ferramenta funciona muito bem, mas como dá um acabamento mais certeiro ali no centro de pequenas granulações. Então, duas ferramentas interessantes. Deixa eu colocá-las aqui. Outra que a gente não utiliza tanto são essas aqui. Deixa eu pegar elas três. Por incrível que pareça, são raras as vezes que a gente utiliza elas. Elas são um pouco maiores, dá para visualizar, e a ponta dela é um pouco mais afiada. O que a gente fez para tirar essas pontas que, se pegar no braço, acaba furando mesmo? Simplesmente pega uma lixa e passa aqui. Você não precisa que ferramentas sejam afiadas igual a agulha. O fato delas virem assim podem dificultar a questão da sensibilidade e fazer com que você entenda como remover um amassado. A gente tem essa, acho que deu para perceber, né? E essa, ó, olha o desenho dela. Ela também é utilizada para portas e para lama. Ela era até mais curvada aqui. De tanto dar pressão, dependendo do tipo do amassado, ela foi descurvando.
E uma outra que facilmente dá para fazer também é esse pequeno gancho aqui, ó. Você consegue visualizar. Ele tem uma leve ponta aqui que dá para você acabar fabricando uma pegada boa. Olha que interessante. Uma pegada boa e para vários tipos de situação. Talvez você se pergunte, pô, Wallace, por que essas que você fabricou, você não coloca esse mesmo tipo de pegada aqui? Cara, porque é diferente trabalhar com essa pegada numa ferramenta criada para martelinho de ouro do que essa daqui. Com essa eu consigo angulá-la de vários tipos de situação. Ó. Tá vendo? Se eu quero alavancar um amassado de uma maneira diferente, eu viro ela para cá. Se eu quero alavancar para cá, se eu quero alavancar para cá, eu consigo ter uma adaptação. Essa daqui já não. Ela foi criada exatamente para parar aqui. Se eu viro ela para usar aqui, ó, por mais que dê, eu estou pegando o amassado com essa ponta. Olha que loucura isso, né? Por isso que é meio estranho o fato de essa ferramenta se adaptar em vários e vários tipos de situação e você vai lá, pensa em comprar umas ferramentas para martelinho de ouro. Para fazer o que essa faz, você precisa de 10 dessas ou 15 dessas. Às vezes você vê um jogo dessa, né, com várias, uma menorzinha, 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 e você não vai utilizá-las. Crie um gancho como esse, teste, coloque em prática no seu dia a dia, que você vai entender muito bem o que eu estou falando. Mais uma vez, vamos organizar aqui, que eu quero entrar agora nos martelos. Espera aí. Ficou legal o painelzinho aqui, né, Rafa? Bem ajustadinho. Os martelos aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Talvez o menos necessário seja esse daqui. Esse é um martelo de 1 kg. Deixa eu ver esse. Esse tem 500 gramas. Provavelmente, se você vai comprar só um, compre o de 500 gramas. Talvez você encontre da Tramontina. Essa marca é Spartan. Acho que é Sparta mesmo. 1 libra. 500 gramas. Acho que dá para visualizar. Esse eu quero até chegar aqui um pouquinho mais perto. Se bem que você deve estar visualizando ele agora nos mínimos detalhes aqui. Um martelo de 500 gramas que vai ser fundamental para levantar para-choque cromado ou até mesmo situações onde a lata está muito tensionada e você não consegue levantar batendo com o seu martelinho. Ó, são 400 gramas de diferença. Porque às vezes a gente está fazendo um paralama ou uma porta ali. Você desmontou, está fazendo e está usando o martelinho para bater embaixo dele. Só que a pressão, principalmente no começo, para remover ali, né, para quebrar aquela pressão, precisa ser um pouco maior. Então, use um martelo um pouco mais pesado para quebrar essa pressão e automaticamente depois você passa para o martelinho. Fora que, meu irmão, tira rebite com esse martelo, pino de porta, que precisa também dar umas batidas um pouco mais forte, ele acaba utilizando elas. Martelo de borracha é um martelo que a gente utiliza para pegar vergões um pouco maior, para dar primeiro impacto em paralama. Cara, a gente tem usado menos esse e usado mais esse daqui. Esse é um martelo de, acho que é PU, você encontra em sites também de ferramentas, depois você vai ter todas as especificações dele, mas ao mesmo tempo esse martelo de borracha, ele é incrível para pegar paralama quando tem uma pressão maior ali. Você entra por baixo, em vez de puxar com a ventosa, puxar com cola fria, você vem nas manhas mesmo, lateral de Hilux, dando pequenas batidinhas mesmo, controlando cada batida e magicamente o amassado estufa para fora. E ao mesmo tempo ele serve para baixar os vergões, o contorno do amassado, assim como esse daqui também está sendo muito utilizado e a gente tem gostado muito dele, né, Rafa? É bom mesmo. Quando você
Esse daqui também dá para utilizar no paralama, como meu irmão está falando. Às vezes você utiliza um pouco mais pesado para quebrar aquela pressão e depois, com esse, você não só utiliza para pegar os mínimos detalhes embaixo, como em cima também. Dependendo do amassado, você vai intercalando entre eles. É quase como se fosse começar com fita na ponta da ferramenta, depois você tirasse ali a fita e alavancasse para quebrar as pressões, ou diminuísse as fitas, e a gente utiliza esse aqui ainda para dar o máximo de acabamento. Cara, é sensacional esse martelo. É um martelo que um torneiro... Meu pai, na GM, ele trabalhava na GM em São José dos Campos, um amigo dele, torneiro, fez e acabou dando para ele, e ele acabou passando esse martelo para a gente. Só que se você não encontrar esse, sem problemas, você vai acabar encontrando esse daqui, ó, que também funciona da mesma forma. Você vai utilizar esse martelo não só para pegar mínimos detalhes de paralama, mas também para chapear a lata junto com um taço de ferro. É um martelo essencial, ou eu diria fundamental. E não marca. Se você dominar essa técnica, você consegue levantar aquele centro muito fundo de pequenos amassados até amassados maiores e parece mágica. Quando você fizer isso, você vai compreender. Então, são 3 dos martelos que a gente tem aqui. Vou colocá-los aqui novamente. Aqui, na parte de cima, a gente tem algumas pados. Vou pegar as 3 aqui, principais, a amarelinha só muda o tamanho. Vou pegar todas. 4 pados. Também ferramentas criadas para martelinho de ouro. O que é diferente entre elas? Os tamanhos, né? E as pontas aqui, ó. Algumas têm as pontas um pouco maiores, e você está visualizando agora nos detalhes, né? Outras têm as pontas um pouco menores. Principalmente aqueles amassadinhos que pegam no cantinho ali da porta, seja dianteira ou traseira, essas ferramentas são essenciais. Até mesmo pequenos amassadinhos na ponta do capô, alguns granizos, você dificilmente vai conseguir entrar com uma das espátulas, essas serão as substitutas. Porque elas são bem maleáveis, você consegue colocá-las e empurrá-las na lata, simplesmente dando um toque ou 2 ali, você já consegue levantar o mínimo detalhe que seja. Essa daqui, um pouco maior, um pouco mais rígida, para aguentar um pouquinho mais de pressão. Mas bom, tamanhos, como elas são, as pontas, aguenta a mão. Sabe onde elas são boas também? Eu usei recentemente no lateral, cara. Ó, Você desmonta meu irmão. os carros ali, ela chega, principalmente essa verdinha, que é mais fina e mais mole, ela chega quase lá na caixa de roda. Meu irmão tá falando, não sei se saiu aí, provavelmente vocês não estão escutando, que elas são muito boas em lateral, que ele usou recentemente no cantinho da caixa de roda. Sabe aqueles cantinhos? Você desmonta a lateral por dentro, né? Solta ali aquela forração, entra, ou soltando a lanterna também, acho que dá, né, Rafa? Solta a lanterna, entra pela lanterna e você consegue pegar aqueles mínimos detalhes no cantinho. 2 outras aqui, uma espátula, essa aqui dá para fazer hambúrguer também, mas a gente chama de espátula de cortar massa. A única coisa que a gente faz é dar uma afiada na ponta dela, e o nome faz jus ao que ela faz. Ela corta aquelas calafetações em massa. Você aquece com o aquecedor, como faca na manteiga, essa espátula acaba entrando e removendo essas calafetações. Para usar na bancada, cintas catracas, mas elas não são só utilizadas na bancada. Elas também são utilizadas junto com essa ferramenta aqui, ó. Deixa eu só. Para travar a porta, travar capô, travar tampa traseira, é essencial. Essa daqui, ó, a gente consegue ajustar. Opa, ajustei demais. Deixa eu abaixar. Aumentando o tamanho dela, travando ali na porta ou beirada de capô e prendendo com a cinta, também faz com que tenha mais resistência. Se bem que essa não necessita da cinta. Vou mostrar ela mais em detalhes para você.
e todas as especificações dela você vai ter. É uma ferramenta barata e um baita custo-benefício. Você também acaba encontrando em sites de ferramentas. Deixa eu colocar aqui. Talvez lá no começo pareciam poucas ferramentas, né? Mas como a gente vai explicando uma por uma, você vai entendendo até mesmo as situações aonde vai utilizá-las. Está aqui o kit completo, uma pistola de cola quente. Acho que o nome faz jus ao que ela faz. Você coloca aqui a cola quente, não, cara. Não precisa comprar aquela que vem com... Ela manda até o WhatsApp para as pessoas. Tem umas aí que está saindo hoje em dia. Você vai pagar numa pistola dessas ultramodernas o que dá para comprar praticamente todas essas ferramentas aqui. Ou uma luminária dessas de 4 fitas de LED com bateria, dá para comprar todas essas ferramentas. Dá para fabricar todas. E sobra, eu diria que sobra. Uma luminária dessas de 3, 4 fitas de LED, com aqueles pedestais gigantes, dá para fazer todas as ferramentas que a gente utiliza aqui dentro da nossa oficina. Você não tem a necessidade disso. Uma pistola, também não compre a mais vagabunda, né, miserável? Compre uma pistolinha ali intermediária, que ela vai te ajudar muito. Aqui, um puxador. Puxador do quê? Dessas pequeninas aqui. Deixa eu pegar umas 2, 3. Essas pequeninas ventosas. Elas são colocadas nessa ponta e você acaba esperando a cola secar e simplesmente puxando. Você também não precisa comprar 120 ventosas, né? Principalmente no início. Talvez ali umas 10, 15 ventosas e guarde, né? Porque vira e mexe na correria do dia, acaba uma indo embora no carro do cliente. Preste muita atenção para que isso não aconteça e você desperdice dinheiro. Guarde as ventosas num lugarzinho que você sabe que vai ter, né? Fácil acesso. Assim como a gente guarda nossas ferramentas aqui no painel. Quando começa o dia e quando termina esse dia, automaticamente a gente consegue simplesmente batendo o olho ali atrás, olhar para cada uma delas e ver, pô, não está faltando nenhuma, está tudo no lugar. Então, algumas ventosas com puxador também vão ser fundamentais. Deixa eu colocar aqui no canto. E você vai iniciar na profissão. Quero dar uma dica, talvez que seja de segurança mesmo. Você não precisa comprar um macaco, independente se você vai trabalhar no delivery ou se você está começando a montar a sua própria oficina aí na garagem da sua casa. Compre um suporte desse daqui. Se eu não me engano, R$150 você consegue comprar até um par. O que isso é? É um apoio quando você utiliza o próprio macaco do carro, e a gente fez isso muito lá no começo, né, Rafinha? A gente utilizou muito os macacos do carro mesmo, ia lá atrás, tirava o macaco ali do step, levantava o carro e simplesmente colocava o apoio. No começo, às vezes, investir nas ferramentas certas faz toda a diferença. Por quê? Porque quando você vai começando a faturar dentro do martelinho de ouro, você vai investindo um pouco mais nas outras ferramentas. Para encaminhar para o fim, tá aqui. Vou ter que pegar ele na mão, como um bebê de colo. Nosso carregador de bateria. Wallace, para que eu preciso de um carregador de bateria? Vai acabar a bateria dos carros? E o fato é que não. Esse carregador de bateria, a gente usa ele para encolher as latas quando elas estão esticadas. Se você está começando o absoluto zero, vai começar o treinamento, vai começar a fazer pequenos amassados, ele não é fundamental para você. Não precisa nem se preocupar nesse primeiro instante com o carregador de bateria. Mas se você já tem anos de experiência dentro do martelinho de ouro, já pegou trabalhos e passou pelaquela indecisão ou decisão no momento, e agora? Entrego para o cara com a lata esticada um pouco para cima, um calombo, ou entrego para o cara com a lata esticada um pouco para baixo? Essa ferramenta resolveria essa dúvida sua.
Um carregador de bateria como esse, dessa marca, não conheço o fabricante, não ganho R$1 por indicar eles, mas se funciona para a gente há mais de 10 anos, também vai funcionar para você. A gente já encolheu diversos tipos de amassado e não precisa de protetor de bateria, não sei o que e tal. E também não precisa de hotbox, firewalks, tech-talks, né? Não precisa dessas coisas, que muitas das vezes os caras colocam um nome em inglês para te cobrar 10 vezes mais e te levar todas as pilas do bolso. Não há necessidade. Um carregador de bateria vai cumprir esse papel, como eu disse. Não é que eu acho que essas ferramentas vão funcionar. Se você me segue há um bom tempo, você tem a certeza de que elas funcionam. Ou se você não me segue há muito tempo, cara, entra no meu Instagram, no meu canal no YouTube, Facebook e vê lá todos os trabalhos que tem. Foram realizados com essas ferramentas e os que esticaram com essa máquina. Você tem a possibilidade de usar ela para encolher e você tem a possibilidade de, quando pegar um carro que a bateria já está arriando, vira e mexe acontece. O cara deixa um carro aqui, vem buscar num outro dia, a gente pega o carregador de bateria, dá uma carga rápida ali, o cara consegue levar o carro embora ou até mesmo para substituir a bateria. Então, você tem duas ferramentas em uma só. É muito daquilo que a gente utiliza em praticamente todas as nossas ferramentas aqui que foram mostradas para você. Não é que cada ferramenta tem um lugar específico, não. Todas essas ferramentas, elas se adaptam em vários tipos de situação. E eu espero que assim você também os faça quando as crie ou quando faça o investimento da maneira certa. Então é isso aí. Agora vem a grande dúvida. Pô, Wallace, você apresentou ferramenta por ferramenta, entendi quais são as ferramentas que eu preciso, não só para iniciar, mas para viver, né, a vida inteira trabalhando com martelinho de ouro. Mas quais são as medidas? Como é que eu faço? Você não tem um esquema de como fabricá-las, o tamanho, a espessura, tintim por tintim? E o fato é que sim. Para você que chegou até esse exato momento, você vai fazer o seguinte. Você vai lá no meu Instagram, vai digitar a palavra catálogo, que eu vou te mandar um catálogo com todas as especificações. Provavelmente dentro desse catálogo não só vai ter as especificações, mas fotos, tudo que você precisa para criar e para investir, né? Seja no início ou até mesmo se você já tem algumas ferramentas, colocar no seu arsenal as ferramentas que vão influenciar nos resultados dos seus trabalhos e com certeza no seu faturamento. Quiçá fazendo com que você alcance em apenas um único dia um faturamento de 1K. Ou muitas das vezes valores superiores a esse, usando essas ferramentas em apenas um único trabalho. Então corre lá no meu Instagram, digita ferramentas, que eu te envio agora mesmo, né, esse catálogo com todas as especificações ali, tintim por tintim. Então é isso aí, até a próxima!